Bom, exclusivo. Relatórios da Agência Brasileira de Inteligência obtidos pela comissão que investiga a atuação das ONGs na Amazônia revelam a participação de outros países para espionar e interferir em obras na região. Nos documentos são revelados os principais financiadores dessas instituições no Brasil. E agora a gente vai a Brasília para conversar com o repórter Christian Costa sobre esse assunto. Christian, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro, mudou de endereço, agora está na capital federal, né, Cris? Seja bem-vindo. Pois é, Paula, estou com saudade já. Boa noite a todos aí no estúdio, boa noite a você que nos acompanha. Bom, queria saber o que você pode destacar aí desses documentos e se esses relatórios aí da BIM revelam quem são os financiadores estrangeiros dessas ONGs que atuam na Amazônia, Cris. Paula, a lista ela é bem extensa e a reportagem acabou resumindo um pouco essa lista de organizações internacionais que acabam fazendo aportes financeiros nas ONGs hoje no Brasil. A gente separou 6 aqui na reportagem. Uma delas é a Canindé, uma associação de defesa etnoambiental, como eles se autonomeiam. Tem o Instituto Internacional de Educação no Brasil, que é o IEB. Há também a Equipe de Conservação da Amazônia. Tem também o Amazon, o Instituto Floresta Tropical, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, ali, que são ONGs que recebem algum dinheiro ali de fora de organizações internacionais, como, por exemplo, a Fundação Bill Gates, é uma das fundações que fazem ali aportes financeiros nessas ONGs. Há também a Fundação Ford, entre uma série aí de grupos internacionais que acabam investindo nas ONGs aqui no Brasil. E ainda, Cris, por meio desses relatórios, a gente é possível identificar valores recebidos por essas ONGs e o que elas fizeram em troca para beneficiar esses financiadores? Paula, em 2004, segundo esses relatórios da BIM, porque eles são um levantamento de 2002 até agora, 2023, consta ali que o IEB, que em linhas gerais é o Instituto Internacional de Educação no Brasil, ele recebeu 12 milhões de reais da Fundação Moore. Só que assim, não há exatamente o que essa ONG fez em linhas gerais com esses valores, com esse dinheiro. Aliás, essa é a maior dificuldade da CPI das ONGs hoje, até porque ela é chamada de CPI da Caixa Preta, porque o propósito dela é justamente esse, o de dar transparência aos recursos do Fundo Amazônia. Para quem não sabe, o Fundo Amazônia foi criado em 2008, efetivamente em 2008, uma iniciativa ali do Brasil com outros países, o qual recebe ali dinheiro estrangeiro, dinheiro brasileiro também, mas o dinheiro estrangeiro é maior nesse quesito, é uma espécie de caixa eletrônico abastecido com esses recursos para custear projetos sociais por meio dessas ONGs. Então a CPI vem exatamente nesse sentido, para tentar desvendar com que esse dinheiro foi efetivamente gasto. Há um levantamento do meio ambiente, ainda sob a gestão do ministro Ricardo Salles, que identificou ali uma série de pagamentos, mais de 200 bilhões de pagamentos, dos quais 85% desse dinheiro havia sido gasto unicamente com despesas administrativas, portanto, salários de funcionários, viagens, entre outras coisas. Aliás, essa auditoria do Ministério do Meio Ambiente foi o que proporcionou a existência dessa ONG. Então, é muito difícil identificar com o que exatamente essas organizações utilizam o dinheiro. Esse é o objetivo da CPI. Cris, o Silvio Navarro tem uma pergunta aqui para você. Cris, boa noite. Acompanhando todo o seu trabalho, aí, as reportagens publicadas no site da revista Oeste.com, eu notei, por exemplo, que há alguns integrantes do atual governo, vou citar aqui João Paulo Capobianco, que é o secretário executivo da ministra Marina Silva. Aliás, já foi também, na primeira gestão dela, eu me lembro que ele ocupou o mesmo cargo em 2003. E ele é um dos fundadores de uma dessas ONGs, por exemplo, o Instituto Socioambiental, que recebeu 70 milhões de reais no ano passado. Você acha que em algum momento essa CPI pode convocar ministros, secretários executivos, integrantes do governo federal que sim, tem participação nessas ONGs da Amazônia? Com certeza, Silvio. Aliás, essa é a segunda fase da CPI das ONGs. A primeira fase foram oitivas ali com lideranças indígenas e ex-ministros do meio ambiente e autoridades que conhecem da Amazônia. E agora, nessa segunda fase, é quando a diretoria ali, a presidência da CPI vai, de fato, convocar autoridades dessas ONGs que foram citadas ao longo dos depoimentos dessas testemunhas
indígenas, e inclusive a possibilidade da vinda da ministra Marina Silva. Hoje, por exemplo, foram aprovados alguns requerimentos nesse sentido, convites, para que ela possa participar ali de algumas oitivas na própria CPI. Há ainda a possibilidade da aprovação de convocação de representantes dessas ONGs. A diferença entre a convocação e do convite para o nosso telespectador é a de que o convite ele é opcional para a pessoa poder comparecer à CPI ou à CPMI. Já a convocação ela é obrigatória, então a pessoa precisa comparecer. Então, Silvio, nesta segunda fase haverá sim a convocação ou convite de autoridades do governo e também de representantes do terceiro setor. Bom, e hoje, na CPI das ONGs, o presidente da CPI, o senador Plínio Valério, citou a reportagem exclusiva aqui da Revista Oeste. Vamos acompanhar. Tem também, eu quero agradecer também, né, o Christian, que tem nos apoiado na Revista Oeste, e a matéria que ele fez, Márcio. Espionagem, interferência em obras de manipulação de indígenas, baseado no documento da ABIN. Grifei aqui algumas passagens que a ABIN constata e que o Christian diz hoje. Interferência de outros países em obras públicas brasileiras, espionagem, biopirataria na Amazônia e manipulação de indígenas. Essas são algumas constatações da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, feita entre 2002 e 2023, em relatórios obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Outra observação que é muito pertinente. De acordo com a ABIN, ONGs brasileiras patrocinadas pela USAID praticam ações que configuram tentativas de interferência externa a adotar posicionamentos que muitas vezes conflitam com interesses do governo brasileiro na região. O relatório da ABIN menciona ainda monitoramento da Amazônia, feito via satélite pelo Amazon. É uma coisa antiga, eles sabem tudo. Sabem tudo. Eu lembro que eu tinha um amigo meu, ele fez geologia, eu fiz jornalismo, e eu brincava com ele, um cara muito bom, até morreu em acidente de avião, e eu dizia para ele, tu perde teu tempo estudando geologia, cara, porque eu sei onde tem riqueza. Como tu sabe onde tem índio? Cris, parabéns aí pela apuração. E só para finalizar rapidamente, a CPI das ONGs, claro, prossegue, né? Mas até agora o BNDES e o Itamaraty não enviaram os documentos solicitados pela comissão, é isso mesmo? Eles enviaram uma documentação, mas incompleta para a CPI. Lembrando que quando a CPI envia esses requerimentos, os órgãos aos quais aquele pedido foi direcionado são obrigados a enviar essas informações, e isso não ocorreu. Então não é bem um pedido, é uma ordem da CPI. E, no entanto, esses órgãos não o fizeram. Para o nosso telespectador compreender o porquê do Itamaraty e do BNDES, porque o BNDES gerencia o Fundo Amazônia, que é justamente esse foco de investigação da CPI. E a CPI também solicitou algumas informações ao Itamaraty para poder saber o que é que o Ministério das Relações Exteriores tem conhecimento de tudo aquilo que foi tratado ali na CPI ao longo dessas primeiras oitivas, e também de acordo com a documentação que foi exposta por algumas dessas testemunhas. Então, a CPI fez esses pedidos e, no entanto, esses órgãos enviaram essas informações incompletas. Hoje, por exemplo, o presidente da CPI, o Plínio Valério, anunciou, inclusive, já o reenvio de um pedido para o BNDES para complementar essas informações que não vieram ali da maneira que esperava.